Paulo Azeredo tá por aqui. Vamos falar do Galo, porque hoje foi um dia agitado no Galo. Dudu anunciado como reforço do Galo. Paulinho, boa noite. Tudo bem, João, Ale, quem tá ligado com a gente no Bastidores, o dia começou cedo aqui na Itatiaia, bem cedinho, né, João? Primeiro com a entrevista que o nosso colega, o Henrique André, fez com o Dudu, uma entrevista muito bacana que bombou realmente, continua bombando com mais de 120 mil acessos já no nosso YouTube, no @Itatiaia Esporte. Você que não conferiu a entrevista na íntegra, vale a pena ainda você clicar aí no YouTube da Itatiaia, na @Itatiaia Esporte e conferir. E aí muitas coisas foram reveladas dessa entrevista, né? E no finalzinho da manhã, ali no início do Rádio Esportes, o Atlético começou a anunciar de forma oficial a contratação do atacante Dudu, com um contrato até o final de 2027 com o Atlético e que vem com o aval, com o pedido principalmente do treinador Cuca, que o queria muito por aqui. O Dudu até inclusive falou sobre isso na entrevista com o Henrique André. E que agora chega, então, a partir do dia 2 de junho, é bom que se diga, o Dudu estará disponível para ser utilizado pelo Cuca no time do Atlético. Será apenas um jogo, viu, João? De início, é claro. Porque depois teremos aquela pausa, o Atlético, inclusive, deve dar férias para os seus jogadores, com a pausa do Mundial de 15 dias, e aí retorna aos trabalhos em julho, já visando o retorno também da temporada de 2025. Dudu que o Atlético fez de forma bem criativa, eu diria, o anúncio. E aí teve a enquete, né, Ô João, que terminou agora há pouco, né, por volta de 7 da noite, da camisa que o Dudu usaria no Atlético. Tá inclusive na tela para quem tá no YouTube com a gente, o resultado final desta enquete. O Atlético se aproximou, eu diria, João, da torcida com esta ação. Foi uma ação para realmente causar essa aproximação novamente com o torcedor, que foi quem escolheu a camisa que o Dudu vai usar, com quase 35 mil votos lá. Ó. E que é óbvio, não deixa de ser uma provocação, né? Isso que eu disse, tá todo bate-bola. Escolheu ali 4 anos, ou 4 números, né? 92, opções, 77, né? 71 e 83. E aí colocou lá 83, ano do primeiro hexacampeonato mineiro. 71, ano da conquista do brasileiro. 77, duplo do número que o Dudu sempre fez carreira, que é o 7. É o 7, isso. E 92, colocou lá ano de nascimento do Dudu, que é óbvio que não é isso, né? Claro, é a alusão à goleada, né? É a histórica disputa do torcedor do Cruzeiro que faz o 6 com a mão, do atleticano que fala do 9-2, e faz parte do futebol também, isso faz parte do folclore do futebol, né? E sejamos sinceros, né, João? Acho que foi uma maneira até inteligente, porque assim... se o Dudu escolhesse o 92, teria um peso muito maior até pra ele, Dudu, né? Carregar isso, porque já tá saindo de um rival pro outro, ainda vai pegar um 9-2, né? Então o Atlético deixou com que o torcedor escolhesse, mas é igual você colocou, né? O Atlético seria óbvio o torcedor, né? Seria óbvio que o torcedor iria escolher. Olha, quando é assim a discussão, né, no campo do que é saudável no futebol, bacana, ele vai vender mais camisa, vai dar mais graça. Se o Dudu der certo no Atlético, é um motivo a mais para a provocação do torcedor. Se o Dudu der errado no Atlético, aí vira o contrário, vira a chacota do torcedor cruzeirense, isso faz parte do futebol. Isso faz parte mesmo. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, eu peguei um Uber vindo pra cá, pra Itatiaia hoje, ele era cruzeirense. Aí ele falou comigo, eu vou torcer demais pra dar tudo errado do Dudu no Atlético. O cruzeirense que ficou ferido com a saída, é claro, do Dudu. Ele falava até quando ele veio que ele gostou muito da contratação, mas enfim, que não deu certo no Cruzeiro. Então, João... Pra ser sincero, viu? Eu não acho que o torcedor do Cruzeiro se sentiu ferido. Eu não vejo o torcedor do Cruzeiro triste com a saída do Dudu. Sinceramente, eu não vejo, até porque o torcedor já estava irritado com a maneira que o Dudu vinha conduzindo a relação. É uma relação bem desgastante, né? Inclusive, a última relação com o técnico Leonardo Jardim. Então, João... esse foi o dia do Atlético, o fato mais marcante, eu diria, claro, esse anúncio oficial e a confirmação do Dudu com um contrato, repito, até dezembro de 27 com o Atlético. E o Dudu, inclusive, está viajando com a esposa e a partir da próxima semana ele estará à disposição já do técnico Cuca, vai começar a iniciar os treinamentos e terá uma espécie de intertemporada aí, João, já que, como eu disse, ele só ficará mesmo regularizado para atuar pelo Atlético no dia 2 de junho, quando a janela de exceção do Mundial será aberta, e terá um jogo apenas para jogar, né, antes da parada do Mundial, que será o dia 12 de junho contra o Internacional. Esse jogo ele estará à disposição. Olha só, você já imaginou curtir a maior praia de Minas, pertinho de BH? Aqua Beach, toboáguas incríveis, piscinas
maravilhosas e você pode ter a cota Safira com 25% de desconto nas diárias. Acesse aquabit.oficial e garanta sua experiência maravilhosa com a sua família. Ale, a troca do Dudu foi boa para o Dudu, foi boa para o Dudu e para o Atlético, foi boa para o Dudu, para o Atlético e para o Cruzeiro, ou foi boa só para o Cruzeiro? Por enquanto só foi boa pro Dudu. Por enquanto, só foi boa pro Dudu, que pegou um dinheiro, percebeu que tava sem ambiente lá, muito por causa dele mesmo, né? Pegou uma grana ali, saiu fora, resolveu o problema dele e por enquanto é boa pro Dudu. Eu acho que pode ser boa pro Atlético, sim. E no final das contas, tirando essa parte financeira, que é um prejuízo, evidentemente, pode ser boa pro Cruzeiro, né? Porque eu acho que a saída do Dudu deixa, assim, uma lição muito clara, né? O Pedrinho chegou a falar, aqui só joga quem quer jogar, né? Mas não é assim, não. Aqui só joga quem o Cruzeiro quer que jogue, que mostre vontade, profissionalismo. E eu acho que essa lição foi muito benéfica para o ambiente do grupo. Não que o Dudu fosse uma maçã podre ou nada disso, mas deixou bem claro o seguinte, aqui tem um cara que manda, quem não rezar na cartilha dele, não vai jogar no Cruzeiro. Então acho que essa lição ela fica, é importante. Pro Dudu, ele pegou um dinheiro e vai para um outro grande clube. Pro Atlético vai depender do que o Dudu puder entregar. Eu gosto muito daquela música da falecida e saudosa Marília Mendonça. Marília Ninguém Mendonça. vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É. Às vezes tem casos que é um pouco assim no futebol. Sim, sim. E todo mundo perde um pouco com o processo. Esse processo do Dudu, ele foi todo ele mal construído, na minha opinião, pelo Dudu. Desde o início do processo. Desde o ano passado, quando o Dudu chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro com o Alexandre Matos, aí não veio, refugou. Aí depois o Dudu volta atrás, pede para vir pro Cruzeiro, vem pro Cruzeiro e chegando no Cruzeiro tem uma postura, segundo aquilo que foi colocado pelo Cruzeiro, que não foi uma postura profissional e adequada. Então, acho que o Dudu não foi correto com o Cruzeiro, como clube, como instituição. Depois do que o Dudu fez no ano passado, eu entendo que o Dudu tinha a obrigação de ser o jogador mais zeloso do ponto de vista profissional do elenco inteiro do Cruzeiro. Porque, o cara já tinha pisado na bola com o Cruzeiro. Um erro gritante dele no ano passado. O clube perdoa, dá uma segunda chance pro cara. O cara vem pro Cruzeiro e cria problema dentro do Cruzeiro. Então, assim, acho que o Dudu foi muito mal com o Cruzeiro. Escreveu uma página muito ruim da trajetória, da história dele. E acho que sim, ele saiu do Cruzeiro pela porta do fundo. Na minha opinião. O Dudu não foi correto com o Cruzeiro, com a instituição. E ele não foi correto com duas pessoas de maneira especial. Ele não foi correto com o Alexandre Matos, que foi quem bancou a contratação dele lá atrás e ficou exposto pela postura do Dudu. E ele não foi correto com o Pedro Lourenço, que acreditou, investiu, pagou o salário dele e ele fez duas presepadas com o Cruzeiro. Ponto 1. E o ponto 2, da ida dele pro Atlético. Eu não tenho, sei que o torcedor do Atlético tá entusiasmado, tá empolgado, sei que o Dudu tem bola pra dar certo no Atlético, sei que ele tem bola pra isso, mas eu tenho minhas dúvidas se foi uma contratação para se celebrar e para se festejar. O Dudu não vinha jogando bem no Palmeiras. O Dudu não conseguiu jogar bem no Cruzeiro e não conseguiu ter ambiente no Cruzeiro. Ele sai sem ambiente do Palmeiras, pela porta dos fundos, com uma briga muito ruim, de um jeito muito ruim. Vem pro Cruzeiro, cria um ambiente ruim no Cruzeiro, sai do Cruzeiro num ambiente ruim e é abraçado pelo Atlético. E aí, Ale, quando o Atlético faz isso, o Atlético puxa para si duas responsabilidades muito grandes. Porque o Atlético, ao trazer o Dudu, o Atlético avaliza o comportamento do Dudu. Se o Dudu sai com o problema do Palmeiras, sai com o problema do Cruzeiro e vai pro Atlético, o Atlético fala, ó, lavo minhas mãos aqui, você é bem-vindo, o Atlético também amanhã ou depois não poderá reclamar se o comportamento do Dudu no Atlético for o mesmo que levou a saída do Dudu do Palmeiras e do Cruzeiro. Que o Dudu sabe jogar bola, gente, ninguém tem dúvida.
Que é um baita jogador, ninguém tem dúvida. Agora, se o Dudu ainda quer jogar bola e quer ter um comportamento de um atleta profissional de alto nível, aí é outra conversa. Porque o comportamento dele no Palmeiras não foi bom e por isso ele foi tirado de lá pelo Abel e pela Leila. E o comportamento dele no Cruzeiro não foi bom, por isso ele foi tirado de lá pela diretoria do Cruzeiro e pelo técnico Leonardo Jardim. Quando o Atlético recebe o Dudu, o Atlético está dizendo o seguinte, olha, comportamento dele para nós tanto faz, ele é bem-vindo aqui. Então, sinceramente, eu tenho dúvidas se foi uma boa escolha do Atlético, não pelo lado técnico, apesar de que tecnicamente já tem pelo menos 2 anos que o Dudu não joga absolutamente nada. Você lembra de alguma grande atuação do Dudu nos últimos 2 anos, Ale? Não, até porque ele teve essa lesão grave, né? Ficou 1 ano afastado. Daí quando ele volta às atividades normais, ele ali não tinha, evidentemente, um bom relacionamento com o Abel. Já não tinha um bom relacionamento. Ele entrou muito pouco, né? Nos jogos com o Abel, depois que ele voltou da lesão. Mas é fato, estamos falando de um jogador de 32 anos que há 2 anos não joga. Não joga, não é aquele protagonista absoluto que a gente... Não joga, Ale. Eu tenho uma questão aqui, ô João, que eu acho que assim, o Dudu, longe do seu melhor momento na carreira, ele brigava no Cruzeiro, enquanto antes das confusões, ele brigava para ser o melhor jogador do time. Talvez ficasse entre ele e o Mateuzinho, mas antes das confusões, eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso nesse momento, mas ele brigava para ser o melhor jogador do time. Mas não era o jogador que... Não é um jogador de 1.800.000, de 1.600.000. Não era aquele jogador. Não era o Dudu do Palmeiras. Não era. E também não era esse Cruzeiro agora que tá vivendo um momento maravilhoso. Mas, pra mim, ele brigava pra ser o melhor jogador do time. O Cuca já conhece ele. Inclusive, o Cuca acabou externando uma coisa que a gente falava aqui, né? Que teve problema com o Dudu no Palmeiras, depois acabou se resolvendo. E assim, eu não sei se dá pra resumir, João, também tem uma coisa. A Leila, pra mim, é a segunda maior presidente da história do Palmeiras. Só perde pro Paulo Nobre, e uma das maiores da nossa história. Mas ela tem uma condução que eu questiono com relação aos jogadores que servem muito ao clube e depois acaba que a comissão técnica não quer mais. Foi assim com vários deles, inclusive com o Rony. Eu vou discordar nesse caso do Dudu. Vou discordar porque eu acho que se teve uma pessoa correta naquela condução, chama-se Leila. Porque o Dudu procura a Leila, pede a Leila pra sair. A Leila senta com o Cruzeiro, fecha um negócio com o Cruzeiro, o cara assina com o Cruzeiro, acerta a vinda, autoriza o Cruzeiro a divulgar e depois o cara volta atrás. Ô Ale, inclusive na vida você tem que ter postura, você tem que ter palavra. O que a Leila fez ali foi preservar uma relação dela com uma outra instituição, que era o Cruzeiro. Eu não acho que a Leila fez errado. Eu acho que nem nesse momento, embora nesse momento ela tenha dito publicamente que acabou a história do Dudu no Palmeiras e ele voltou a jogar lá, né? Isso aconteceu. Mas num segundo momento, acabou. Ele continuou lá, depois acabou se transferindo realmente. Eu acho que essa última passagem dele não foi boa, mas tem toda uma história de conquistas muito importantes lá que deveriam ser levadas em consideração. Eu acho que, olha, quando o clube atende um pedido do jogador para sair, talvez esse foi o maior gesto dela, de levar em consideração a história e a trajetória dele lá. E sinceramente, Ale, eu acho que a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de jogador no futebol brasileiro, porque vai se repetindo. Ele fez no Palmeiras, ele fez no Cruzeiro, tomará Deus que não faça amanhã no Atlético. Porque a postura é repetida, cara. Postura é repetida. Ele tem uma grande história no Palmeiras? Tem. Mas recebeu belos salários pra isso, ganhou em dia pra isso. Não era a favor também. Não era a favor. E outra coisa, o cara, foi ele que procurou a Leila pra sair. Olha. Não, essa passagem eu acho que ele errou. Não é todo jogador que merece essa consideração, mas um cara que ganha 4 brasileiros, uma Libertadores, Copa do Brasil, pelo mesmo clube... Cara, mas que foi atendido no pedido dele de sair do clube. Aí depois do clube assinar, o cara pega e fala assim, agora resolvi, essa parte eu acho que a gente já concordou que mas ele errou. Mas foi essa parte que levou ao mas depois ele continuou no clube, e aí a saída foi essa saída aí de vai pra lá, vai pra cá, essa confusão. Recíproco. Isso, mas só que essa saída dele aí, eu acho que não anula toda essa história bonita que ele teve no clube. Eu imagino que não. Pelo menos pra mim, não. Acho que até pro torcedor, não. Mas pra Leila, sim.
Mas é uma condução que eu questiono. E acho que essa saída do Cruzeiro, sim, eu acho que ele tem muita responsabilidade. E ele até falou isso, né, pro Henrique André. Ele fala isso pro Henrique André. Agora, eu não sei se a gente pode botar esse carimbo, assim, de um cara absolutamente indisciplinado. Eu tenho dificuldade de ver essa marca aí. Eu não boto um carimbo nele de absolutamente indisciplinado. O que eu estou dizendo é, os últimos 2 clubes por onde ele passou, ele teve uma postura muito ruim no Palmeiras, na saída dele do Palmeiras, na minha opinião. Não, teve. E no Cruzeiro, eu acho que a relação dele com o Cruzeiro foi um desastre. Tudo que alguém não pode fazer numa relação profissional, o Dudu fez com o Cruzeiro. E acho que o Cruzeiro teve uma postura muito correta com o Dudu o tempo todo. Correta quando lá atrás... Muito correta, eu acho que é exagero. O dono do clube falar pro torcedor, fazer gestos pro torcedor, eu não acho que é atitude correta. Também acho que não. Mas ali já tinha se encerrado o processo, né? Não oficialmente, né? Não oficialmente. Né? Eu também acho. Aquele ali foi absolutamente desnecessário, aquilo ali. Mas ali é gota d'água de um processo que já estava muito maior do que isso. O Alê, sinceramente, na minha avaliação, o Dudu errou muito com o Cruzeiro. Não, errou. Eu também acho. Desde o primeiro momento, quando ele assina e não vem, e depois, assinando não vindo, esse cara, quando veio, ele tinha que ser o exemplo dentro do Cruzeiro. Falar, pessoal, olha só, eu tive uma infelicidade ano passado, eu tive um problema, esses caras acreditaram em mim, eu vou fazer tudo que eu puder para dar certo. Não, no momento o que é preciso para dar certo é juntar o grupo. Eu vou ser o primeiro. Agora, para dar certo, é ter humildade de aceitar uma bronca injusta, eventualmente, do treinador. Vou aceitar a bronca injusta. Um banco, eventualmente? Não, agora para dar certo vai ter que aguentar 2, 3 jogos no banco. Vou aguentar aqui humildemente, mas vou ser exemplo. Faltou isso por parte dele. Eu também acho. 8h30 em Belo Horizonte, agora vida nova, o Dudu vai pro Atlético, vai tentar construir a sua história no Atlético, pelo lado do Atlético. Claro que o torcedor do Atlético quer que dê muito certo, o técnico do Atlético acredita que dará muito certo, caberá ao Dudu fazer dar muito certo, né, Paulo?